Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria que aqui estamos, nesta quinta-feira, para mais um banquete de luz espiritual, né? E hoje, uma satisfação enorme de receber um amigo querido, do nosso movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, particularmente de Niterói, São Gonçalo, que é o nosso Dylan Araújo. Seja muito bem-vindo, Dylan. Sinta-se abraçado por todos nós da Agenda Espírita Brasil, não só pelo Francisco, pelo Márcio, pela Maria Lúcia, mas por toda a Agenda Espírita Brasil. Sinta-se em casa. Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite, Márcio, Maria Lúcia. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez e na expectativa de participar dessa noite de partilha da luz que vem para nós, na expectativa por isso mesmo, de ouvir também a página e a prece, harmonizar os nossos corações, que a gente está falando de audiência. Então, nós vamos dar início, né, à nossa tarefa de hoje, a exposição que vai ser do nosso Dylan, e nós vamos chamar Maria Lúcia, que vai fazer a página e a página inicial, ler uma página edificante. Logo depois a gente vai passar a palavra para o nosso Márcio Souza, e em seguida a gente volta para entregar a nossa tribuna da Agenda Espírita Brasil para o querido amigo nosso Dylan Araújo. Então vamos deixar a Maria Lúcia para ela nos trazer a página da noite. Com você. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, vamos à nossa reflexão tirada da Justiça Divina de Emmanuel, psicografado pelo nosso Chico Xavier. É o capítulo 12, Nas Leis do Amor. Se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor na experiência terrestre. Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Preferem chorar na pocilga trabalhando por eles, a morarem no paraíso com o peito rebentando de lágrimas. Pergunta aos pais afetuosos se pediriam a forca para os rebentos do próprio sangue cometidos em débitos insolúveis. Escolhem a condição dos grilhetas, de modo a vê-los recuperados, renunciando aos prêmios que a sociedade lhes destine à honradez. Inquire da esposa abnegada se deixaria o companheiro enredado à loucura para brilhar num desfile de santidade. Disputará as vigílias no manicômio para servi-lo, fugindo aos louros da praça pública. Interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em dificuldade. Aceitará partilhar-lhe as provações, recusando os privilégios com que o mundo lhe acene. Isso acontece na terra, onde o amor ainda se mistura ao egoísmo, qual o ouro perdido na ganga do solo. Para além das cinzas do túmulo, há paz de consciência e alegria profunda no dever nobremente cumprido. Mas, se te afeiçoas à bondade e à renúncia, poderás, quanto quiseres, continuar auxiliando os entes amados que aprendeste a venerar e querer, ou prosseguir exaltando os ideais e as tarefas edificantes que abraças. À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. O próprio Criador determinou que a noite se cobrisse de estrelas e que o espinheiral se levantasse recamado de rosas. Trabalhemos e sofreremos. Assim, por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar todos juntos na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre.
Isso aí. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo ao Mestre Jesus que ilumine nosso orador, ilumine a todos nós, a fim de que possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Obrigado, ao Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra agora para o nosso Dylan Araújo. Dylan, você tem até às 20 horas, tá? E ao final da sua exposição, nós pedimos para que você encerre com a prece final, tá bem? Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo, Dylan. Muito obrigado pela recepção calorosa de vocês. Deixa eu tirar aqui um segundo retorno que eu tenho, para que ele não prejudique e a gente acabe aqui com algum eco na minha fala. Espero que o som esteja bom para vocês. Eu estou ouvindo e muito bem. Tive a oportunidade de acompanhar a página, a prece e receber essa iluminação, essas palavras que chegam até a minha casa. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é fundamental reconhecer o esforço que a espiritualidade maior faz para que a gente continue recebendo a luz do alto, que ilumina as nossas consciências e ajuda a apaziguar as nossas emoções. Muitos de nós com dificuldade para manter essas emoções, esse estado interior apaziguado, especialmente nesse período desafiador de pandemia, quando a gente não tem mais aquela possibilidade rotineira de estar na casa espírita. No entanto, nesse período também é que a gente começa a reconhecer, talvez um pouco melhor, a necessidade do esforço para que a paz aconteça de dentro para fora. A Casa Espírita tem recursos maravilhosos e vai continuar operando com todas as suas possibilidades assim que esse período difícil passar. Até lá, nos cabe um esforço talvez maior nesse momento de averiguar as nossas inquietações, a causa das nossas principais inquietações, a fim de que essa paz que a gente busca, essa plenitude, ou pelo menos a alegria de viver, possa se fazer presente nesse instante. E por isso, quando a gente recebe a Casa Espírita na nossa casa, que é o que acontece de alguma forma numa reunião como essa, a gente abre o nosso coração e verifica um motivo a mais para a gente agradecer a providência divina que não nos deixa desamparados sem a mensagem de Jesus ou sem o convite para recordar a mensagem de Jesus nessa hora. O tema de hoje, como vocês conseguem ver na tela, o argueiro e a trave no olho. Eu propus essa formulação para que a gente pudesse refletir um pouco sobre a indulgência, uma forma de expressão da caridade que nem sempre a gente se lembra de falar e refletir a respeito, mas que é fundamental na nossa vivência como cristãos, como espíritas, porque significa colocar o amor em ação através da nossa relação com o próximo. Ficou famoso o BIP para falarmos da caridade, quando a gente lembra do B, da benevolência, quando a gente lembra do P, do perdão, ali no meio tem o I, da indulgência, que se assemelha ao perdão, mas tem algumas diferenças que nos ajudam a trazer reflexões talvez um pouco mais profundas. O argueiro e a trave no olho nos remete de maneira mais imediata à nossa facilidade para perceber as falhas na conduta do nosso próximo e a dificuldade para reconhecermos falhas ainda que muito maiores da nossa própria conduta, do nosso modo de ser, de estar no mundo e de viver a vida com os outros que nos cercam. Então, a gente escolheu esse tema para já trazer essa reflexão, ou trazer a imagem mental que a gente tem quando a gente pensa nesse trecho que está, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem discutido. A partir desse resgate que a gente faz de imediato ao lembrar do argueiro e da trave no olho, nós vamos pensar aqui um pouco juntos sobre a questão da indulgência.
E eu começo falando sobre o termo porque nenhum de nós tem obrigação de saber de imediato, de ter uma memória de dicionário para lembrarmos o significado da indulgência. Na tradição, em especial na tradição católica, a indulgência tem relação com a possibilidade da remissão dos pecados e das penas temporais. É um termo que tem uma relação direta com a ideia do purgatório para a Igreja Católica. Isso porque a explicação que a gente pôde obter, inclusive através da catequese, é de que cada pecado que nós viermos a cometer nas nossas vidas seria um prego que está afixado numa madeira lisa. Nós nasceríamos como madeiras lisas e cada pecado seria a fixação de um prego nessa madeira. Quando nós nos arrependemos e pedimos o perdão, esse prego é retirado da madeira. O problema é que a marca deixada pelo prego continuaria ali, indicando a existência de uma impureza. Se essa impureza não é tratada durante a vida, ela é levada para o além da vida no corpo físico. Daí a necessidade de passar por um período no purgatório até que essa marca seja retirada com o tempo. O purgatório, então, seria um sofrimento brando para expurgar essas marcas do pecado dos homens. Mas o homem muito esperto percebeu que existia ali também a possibilidade de um comércio, de um mercado, porque a indulgência, e elas foram vendidas, né, de maneira bastante abusiva, o que acabou contribuindo muito para que a gente tivesse o movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante. As indulgências eram vendidas para que os homens pudessem pecar e depois, de alguma maneira, pagar por esses pecados, para morrerem com a ilusão de que não teriam que responder. Eles iriam alegar o arrependimento, o prego é retirado. Através da indulgência, a marca também seria retirada. Então, se você procurar ainda hoje, vai encontrar objetos que são vendidos como se valessem algum tipo de indulgência. E quando a gente verifica e estuda o período da Reforma, as coisas que a gente encontra são realmente assustadoras. Existia, inclusive, a possibilidade do pecado pré-pago. Primeiro, o homem adquiria a indulgência tinha que ser proporcional àquela falta que ele iria cometer, e aí, depois que ele já pagou pela indulgência, ele poderia pecar à vontade. Aí tinha todo tipo de indulgência para todo tipo de pecado. A indulgência ali significaria não precisar ficar um tempo purgando, pagando por aquilo que fez, respondendo por aquilo que fez, claro, no modo de compreensão da vida da Igreja Católica. No Espiritismo, a palavra indulgência, ela tem um significado diferente. Está sempre pertinho da palavra perdão. Se você for procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, são duas palavras que estão próximas, mas que têm algumas diferenças de sentido. Nós poderíamos dizer que o perdão é reivindicado quando alguém atenta diretamente contra você, quando alguém faz alguma coisa que te ofende, que te atinge, que te machuca, que te prejudica. Aí nós reivindicamos em nós a capacidade de perdoar. Nos mobilizamos no sentido de perdoar, no sentido de não guardar a mágoa, ou uma vez que honestamente reconhecemos que a mágoa já se instalou, a gente trata de diluí-la através das reflexões, despertando em nós as boas emoções. Já a indulgência não é reivindicada quando alguém atentou diretamente contra você. Se trata de um comportamento que, de alguma forma, te fere o modo de enxergar o mundo ou mesmo prejudica em alguma coisa o seu dia a dia. Então, se um vizinho, por exemplo, ouve um som alto no horário que você precisa estudar e ele faz isso porque ele quer te provocar, vocês têm alguma dificuldade de relacionamento ou ele tem alguma coisa contra você e você percebe que sim, ele liga o som alto de propósito para te atingir, aí você precisa ter a capacidade de perdoar para fazer com que a sua situação interior, a sua paisagem interior não seja ainda pior, né, do que ter de lidar com essa perturbação, com esse incômodo. Agora, se ele faz isso como um modo de vida, se é um vizinho que às vezes sequer te conhece, sequer sabe a altura que o som está chegando na sua casa, ele faz porque simplesmente não refletiu
sobre o modo como essa prática é hostil para a sua vizinhança, ou se ele cogitou, não se importa tanto. Mas o que eu quero dizer é que não é pessoal, não é particular, não é para você, ele sequer te conhece. Aí a gente fala da indulgência, porque é o modo do outro ser de estar no mundo com as suas condutas, com as suas escolhas, as escolhas com as quais ele se identifica. Então, a gente falaria da indulgência, que seria a nossa capacidade de aceitar que os outros estejam como estão. Perceber que cada um de nós está no momento da evolução, que cada um obra de acordo com aquilo que produz no seu pensamento. E o pensamento constante, ele é resultado das experiências que tivemos, das lições que tivemos oportunidade de vivenciar e absorvemos, e de acordo com o modo como nós respondemos a esse instante da reencarnação, vestindo um corpo específico, tendo reencarnado num grupo específico, sendo atingido, estimulado, provado pela vida de uma maneira específica. Então, a indulgência seria esse exercício, essa expressão da caridade que envolve permitir que os outros estejam como estão, de tentar compreender que todos nós, de alguma maneira, estamos tentando ser felizes. E como isso, por mais que seja óbvio, é esquecido. Se você está me acompanhando agora em casa, numa posição de desconforto, se está doendo um pouquinho de um lado, se você está com dor, e aí você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar se reajustar na cadeira para encontrar a posição que a dor diminua, ou quem sabe, desapareça. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos buscando estar melhores do que estávamos segundos atrás. Nós temos essa alavanca do progresso que nos convida o tempo todo a buscar uma situação melhor, interiormente, né? E aí exteriormente, porque o exterior para nós é ainda um grande arrastamento para que a gente consiga se apaziguar na perspectiva interior. Então, essa alavanca que nos impulsiona para buscar a vida melhor do que era ontem, ela também impulsiona os nossos irmãos. Então, se alguém está vivendo de uma maneira com a qual nós não concordamos, você pode ter certeza que ele também está buscando ser feliz à maneira dele. Ele está fazendo as escolhas que ele acredita ser as mais convenientes para a felicidade dele. E, a partir daí, a gente começa a perceber as nossas semelhanças com os nossos irmãos, no lugar de fazer o movimento que sugere o argueiro e a trave no olho. Reconhecer em nós as virtudes, as competências, as facilidades, os acertos, e nos outros a gente procurar os defeitos, os vícios, os erros. Então, a gente começa a fazer esse movimento quando pensa num tema importante como esse, que é a indulgência. Estaria ligada, como vocês veem na tela, né, a sentimentos como a clemência, a misericórdia, a tolerância, quando a gente não consegue ainda amar, que pelo menos a gente faça o exercício de sustentar, de tolerar, sempre que a gente perceber que a tolerância é um instrumento interessante para não tornar a situação pior, para não começarmos uma guerra, um conflito que não vai nos levar para uma paisagem mais interessante, acrescentando a paciência, a compreensão, tudo aquilo que a gente mobiliza de alguma forma para conseguir conviver com aquele que a gente ainda não tem afinidade, que a gente ainda não tem simpatia, e que para ter mudanças precisam acontecer no curso das nossas vidas. Mas a gente pode se perguntar, né, por que eu devo ser indulgente? De que maneira o Espiritismo, ou de que maneira Jesus nos convidou a esse exercício da indulgência? Isso serve para quê na minha vida? Nossa passagem predileta para trazermos à tona a questão da indulgência é a passagem da mulher adúltera, que todos nós temos as referências na memória. Um grupo leva uma mulher que está lá descabelada, né, com cabelo desgrenhado, como nos descreve Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, com as faces macilentas, quer dizer, ela já estava ali com o corpo muito magro e pálido, demonstrando o padecimento, o sofrimento que ela vinha enfrentando nos dias que antecederam aquela situação. O povo, então, arrasta aquela mulher
até Jesus, e alguém se adianta para dizer: mestre, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. A lei antiga diz que deve ser apedrejada. E tu, que dizes? Sabemos, Jesus, no primeiro momento, ficou em silêncio, mas houve certa insistência para que ele respondesse. Ali nós sabemos também que estava colocada uma armadilha, porque, pela lei do império, os sinédrios religiosos, a crença antiga, não tinha mais o direito de condenar alguém. Então, existia aquele conflito que estava estabelecido entre os fariseus, a população e o império, porque a tradição dizia uma coisa, mas o império não permitia a execução. Então, se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada conforme a tradição, ele estaria com problemas diante do império que não permitia a execução. Mas se ele dissesse que aquela mulher deveria ser absolvida, aí ele estaria com problemas diante de todos aqueles que eram defensores da lei antiga. Jesus não só sai dessa armadilha, como deixa uma lição para a eternidade. Ele, então, propõe àquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Sabemos que eles foram saindo um a um até que não ficasse ninguém. Mas, na Boa Nova de Humberto de Campos, nós temos uma continuidade interessante desse diálogo, que é o momento em que João se aproxima, lembra qual era a acusação contra a mulher e demonstra que ele ficou incomodado, porque, no fim das contas, embora ele tenha feito ali uma proposta e ninguém estivesse apto a tirar aquela pedra, ele, Jesus, poderia estar apto a executar aquela condenação. Então, por quê? Porque ele deixou que aquela mulher simplesmente se afastasse. E é naquele momento que Jesus ainda complementa a lição, fazendo essas perguntas para João, né? Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Quer dizer, o que você pode apontar de concreto? O que você conhece do fato? O que você conhece da vida dessa mulher para que você esteja aqui na condição de quem defende a condenação dela? João, naturalmente, não conhecia aquela mulher, senão a partir daquele instante. Ele não tinha nada para falar daquela história para que ele pudesse, de fato, ser favorável à condenação. Jesus pergunta ainda: sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Quer dizer, você conhece os elementos, o histórico, tudo aquilo que concorreu, de alguma maneira, para que ela, no momento de equívoco, tomasse aquela decisão? João também não sabia. Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? João, naturalmente, naquela existência, não tinha passado pelo que aquela mulher passou. E essa última questão, ela tem um valor para a gente maravilhoso. Porque na proposta de Jesus, quando ele diz que aquele que estivesse sem pecado poderia tirar a primeira pedra, é óbvio que, se nós fizermos esse exercício de maneira honesta, vamos reconhecer ao longo dessa existência, sem contar com a memória das vidas anteriores que nós não temos, normalmente não temos, né? Graças ao véu do esquecimento que nos permite trabalhar com que a nossa capacidade consegue trabalhar. Mas se a gente considerar apenas as questões relativas a essa vida, naturalmente vamos nos descobrir falíveis. Homens frágeis no mundo, porque o nosso patrimônio espiritual ainda não é o bastante para que a gente atravesse essa jornada evolutiva na presente reencarnação sem tropeçar. Não à toa, Bezerra de Menezes vai nos dizer, no livro A Coragem da Fé, nos recomendar, né, que a gente tente cair o mínimo possível e, quando a gente cair, tentar levantar o mais rápido possível, porque nos indica que nós não vamos sair da condição atual e atingir a angelitude sem tropeçar. Vamos tropeçar. E aí, quando a gente olha para a nossa vida e reconhece os nossos tropeços, a nossa conduta diante do tropeço do outro passa a ser um pouco diferente. Eu percebo no outro a minha própria falibilidade, e isso é muito interessante. Mas, além de reparar em mim e saber que eu também não sou infalível, a última pergunta ainda me leva a um exercício além desse, né? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Nos traz
o argumento último para que você não se coloque em posição de julgar o próximo. Nós não sabemos o que é ser o outro. O período da Covid-19, trazendo para a gente diversos sintomas, mudando a nossa vida do corpo e a nossa vida emocional, porque o nosso espírito está ligado ao nosso corpo espiritual, está ligado ao nosso corpo físico, numa dinâmica muito grande de estímulos, né? O nosso modo de pensar habitual, ele vai repercutir no corpo físico. Os estímulos que atingem o corpo físico chegam também, de alguma forma, até o nosso espírito, através do corpo espiritual. Então, o que a gente percebe? O que a gente quer dizer com essa dinâmica? Que o nosso corpo, nesse momento, se estamos livres da ação de um determinado vírus, de um determinado invasor, ele nos traz uma proposta em específico. Se daqui a uma semana eu estiver gripado, eu estiver sem apetite, eu estiver com dificuldade para dormir, ser Dylan no corpo do Dylan já vai ser um pouco diferente. Quem somos nós quando estamos com fome? Quem somos nós quando estamos há 2 dias sem dormir? Será que a gente tem a mesma facilidade de manter o bom humor? Será que as nossas respostas são sempre gentis, mesmo quando a gente está com fome, com sono? E se elas são sempre gentis, é com o mesmo esforço que a gente faz quando está com a barriga cheia, né? E com um sono que seja o bastante para preservar o nosso vigor, o nosso viço, a nossa energia? Obviamente, nós sabemos que não. Nós sabemos que, ao longo da nossa reencarnação, vestir o nosso corpo já significa vestir estímulos e provas diferentes. E aí, eu estou falando que, mesmo estando no mesmo corpo, eu percebo dificuldades diferentes em situações diferentes. Facilidades para algumas coisas de um corpo vigoroso, por exemplo, né? Dificuldade para outras coisas com pouca experiência na presente reencarnação. Então, vamos admitir que nós mesmos, dependendo da situação, de fome, de sono, de limitação dos movimentos, experimentamos desafios diferentes para manter o bom humor, a boa conduta. Agora, se isso acontece sem sair do nosso corpo, imagina o que é vestir o corpo do outro. Não faço a menor ideia. Não só vestir o corpo do outro, mas ter o patrimônio espiritual que o outro tem. Será que essa conduta que eu observo nele, que condeno, não é já uma versão muito melhorada dele mesmo, que pode estar numa luta intensa para corrigir os vícios que traz do passado? Enquanto eu simplesmente não estou sendo experimentado nesse instante da reencarnação e me considero, me julgo, num patamar superior a daquele companheiro. Então, quando Jesus pergunta para João se ele sofreu aquilo que aquela mulher estava sofrendo, ele já nos traz a proposta: será que nós realmente sabemos quais são as dificuldades que atingem o nosso próximo? Porque esse outro pode ser o meu irmão consanguíneo, que eu vi aqui na mesma residência crescer. Eu não sei tudo sobre as dificuldades que ele carrega. Eu não sei de que maneira o coração dele é atingido, né? De que maneira o foco de consciência dele é atingido, de que maneira os seus sentimentos são modificados pela experiência do presente, de que maneira ele lida com as experiências que ele traz na bagagem espiritual das vidas anteriores, de que maneira ele é assediado pela espiritualidade invisível. Então, nós, de fato, se formos honestos, vamos chegar à conclusão de que não estamos equipados para julgar ninguém. E Jesus deixa isso bem claro quando ele faz as questões para João. E João, naturalmente, não tem o que responder, porque não conhece o caso em particular daquela mulher. Então, nós vamos além nos encontrar com Joana de Ângeles, que vai nos dizer que a indulgência para com as faltas alheias é a perfeita compreensão da própria fragilidade, a refletir-se no erro de outrem. E a Joana diz isso numa página que se chama Indulgência Permanente. Então, quando nós nos encontramos com aquela mulher adúltera, né, como é o título da passagem, nós estamos nos encontrando com as nossas próprias falhas. Como? Num momento que era o dela de sofrimento, de desespero,
de abandono. Em muitos casos, nós podemos tomar a decisão equivocada e já tomamos no transcurso dessa existência algumas decisões equivocadas. Ora, quando nós conseguimos verificar a fragilidade do outro, identificar ali a nossa própria fragilidade, a nossa postura precisa mudar, tanto diante do próximo, quanto diante de nós mesmos. Porque vocês devem se lembrar da parábola do credor incompassivo, aquele que tem uma dívida grande perdoada pelo Senhor, depois ele vai cobrar um homem que devia muito menos para ele. Ele pede perdão ao Senhor e pede que o Senhor compreenda a situação que ele estava vivendo. Então, ele recebe um crédito, um tempo para que ele pudesse quitar aquela dívida. Mas depois ele vai até um homem que devia muito menos e tem uma outra postura agressiva, de incompreensão, e pede para que aquele homem seja levado para a prisão. O que acontece com ele logo depois? O Senhor fica sabendo que ele não teve a mesma postura compreensiva e ele também é convidado a resgatar, naquele momento, as dívidas que ele tinha. Ele também é condenado. O que aquela parábola nos traz é uma noção do modo como o nosso espírito trabalha com as ideias que tem, com os outros e conosco. Então, quando nós somos indulgentes para com os outros, nós também conseguimos olhar para nós mesmos e dizer, puxa vida, eu errei, eu não quero continuar errando, eu não quero cair novamente, eu quero sair o quanto antes desse buraco onde eu mesmo me coloquei. Mas eu sei que eu sou um filho de Deus, que tenho possibilidade de me regenerar, que o sol nasce para mim mais uma vez, eu vou apanhar os meus aprendizados e seguir mais atento na jornada evolutiva. Errei, sou falível. Talvez não tenha ainda o patrimônio espiritual que eu julgava ter, mas vou trabalhar para que esse patrimônio possa crescer dia a dia de acordo com o meu esforço. É uma postura de quem cobra de si mesmo, mas ao mesmo tempo é indulgente, porque se dá a possibilidade de falhar, reconhece que ainda está numa condição de ser falível. Agora, quando a gente não usa de indulgência para com os outros, o nosso interior também nos cobra dessa maneira. Somos nós que achamos que somos infalíveis, não reconhecemos a nossa fragilidade ao vermos a fragilidade do outro, e aí, quando a gente erra, a gente entra num desapontamento tão grande, mas tão grande, por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, da soberba, dessas emoções que nos colocam num patamar acima do que nós temos de fato como mérito e como patrimônio espiritual. E o pior, nos coloca numa falsa condição de superioridade com relação aos outros. Essa é uma forma da gente perceber a existência do orgulho em nós. Quando o nosso discurso sobre o outro, ele tem uma função de nos garantir uma certa superioridade com relação ao outro. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, na dissertação sobre o argueiro e a trave no olho, a estratégia que o nosso orgulho se utiliza quando nós fazemos uma crítica. Se eu olho para alguém e diz ali, tá vendo? Nunca leu a questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que eu estou omitindo nessa crítica? Eu já li. Eu sei. Porque eu faço essa crítica para me colocar numa posição de vantagem. Então, eu vou criticar o outro justamente ressaltando um aspecto que eu acho que comigo está bem resolvido, mostrando uma conduta que eu acho que eu não tenho. Porque ninguém critica alguém por não saber alguma coisa que ele assumidamente também não sabe. Então, eu não vou dizer para alguém agora, olha, ali, está vendo? Não sabe a tabela periódica de cor. Porque se eu também não souber, eu não posso me sentir melhor do que ele. A gente normalmente aponta falhas que a gente julga não ter. Porque essa estratégia de apontar a falha para os outros nos colocaria, mesmo que na nossa paisagem mental, numa condição de superioridade com relação ao outro. Então, a indulgência é reconhecer as nossas fragilidades, mas também a nossa perfectibilidade, quer dizer, ainda erramos, mas estamos sujeitos a aprender. Estamos sujeitos a diminuir a quantidade de erros. E, por isso,
permitimos a nós mesmos uma nova chance, em vez de cairmos na culpa e na profunda decepção conosco mesmo, numa postura, né, de excessiva autocomiseração, nós nos levantamos, sabemos que a nossa vaidade nos pregou uma peça, fez com que a gente achasse que podia dar um passo maior do que as pernas, mas agora eu recalculo as minhas possibilidades, me armo com novos recursos, leituras, reflexões, apoios, amizades, relações, e daqui para frente eu tento não mais sucumbir nos mesmos erros que eu acabei incorrendo no passado. Então, veja, a indulgência, ela modifica a minha relação com o outro, mas ela também modifica a minha relação comigo. Ela me apazigua diante das faltas que eu estou cometendo e me dá uma condição melhor de aceitar os meus erros, no lugar de negá-los. Porque se eu considerasse que cada erro me coloca numa posição de pecador, de imundo, de alguém que não merece ser feliz, o meu estado inferior ainda e de infância psicológica me faria negar as minhas falhas. Quanto mais nós carregamos os dogmas do passado que colocavam o pecado ou o pecador numa condição de ser que não merecia uma nova chance, não merecia ser feliz, quando a gente carrega esses dogmas dentro de nós, eles vão criar uma dificuldade ainda maior para que a gente admita essa falha, porque seria se admitir alguém imundo, alguém indigno de estar vivo, alguém indigno da misericórdia de Deus, alguém que não vai ter novas chances para ser feliz. Então, como a criança que teme uma punição, a gente nega que tenha deixado aquele objeto cair. Às vezes eu estou aqui em casa e ouço a minha filha gritar assim, papai, não vem. Quando ela grita, papai, não vem, eu já sei que ela fez alguma coisa que ela reconhece que não deveria fazer e está tentando consertar antes de eu chegar. Para quando eu chegar, ela só vai apresentar ali o que ela conseguiu, né? Atenuar, e não o problema como estava antes. O que é essa postura psicológica, né? A dificuldade de pensar que alguém vai encontrar uma falha, um erro nosso. Mas quando a gente tem a certeza de que o nosso erro vai ser acolhido e que a gente vai ter uma chance de reparar, aí a gente tem um pouquinho mais de coragem. A gente não empurra tudo por embaixo do tapete e nega. A gente assume. Ainda com alguma dificuldade, a gente assume que nós erramos. E aí a gente busca o caminho para essa correção. O contrário disso nos leva para a postura da hipocrisia, de camuflar os nossos defeitos. É atribuída à atriz Elizabeth Taylor uma frase interessante, eu não sei se foi ela realmente quem disse, mas o que vale para nós é a reflexão. Ela dizia que o problema das pessoas que não têm defeitos é que elas têm virtudes terríveis. É interessante que seja atribuída a Elizabeth Taylor porque ela tinha uma convivência com pessoas que eram consideradas perfeitas, né? A gente pensa nos atores, naquelas pessoas que estariam no topo da sociedade, e imaginamos que elas tenham uma vida perfeita. E aí Elizabeth Taylor já denunciava o outro lado da história. Aqueles que não têm defeitos têm virtudes terríveis. Quais são as nossas virtudes terríveis? São aquelas tendências que nós carregamos, elas são prejudiciais para nós e para os outros, mas a gente tenta disfarçá-las como se elas fossem virtudes. Então, eu sou um indivíduo muito teimoso, cabeça dura mesmo. Se você diz que o céu é azul, eu teimo com você que ele não pode ser azul, que ele tem que ser verde, ele tem que ser laranja, só para poder firmar uma posição diferente da tua e tentar sustentá-la. Então, o que eu sou é cabeça dura, não quero me render aos fatos, por mais que eles sejam evidentes. Mas, em vez de dizer que eu sou teimoso, cabeça dura e tenho uma postura egóica, eu digo que eu tenho uma personalidade muito forte, que eu tenho coragem para sustentar o meu modo de ver o mundo. E aí, no lugar de admitir que eu tenho um defeito, eu adoto, né, essa virtude, mas que seria uma virtude terrível para Elizabeth Taylor, porque ela vai me trazer problemas quando eu tiver que sucumbir diante das evidências. Enfim, a gente não pode negar que exista um vírus circulando, especialmente quando nós somos atingidos por ele, né? Imagina um indivíduo que nega que exista a circulação de um vírus e que, em algum momento, é levado a uma UTI para tentar sobreviver à contaminação.
ali, depois da negação, ele precisa ser dobrado pelas evidências que alguma coisa existe. E nós, o tempo todo, somos dobrados pelas evidências de que adotamos um modo de vida que não é o mais interessante para a nossa felicidade. Então, essa virtude terrível, que seria a personalidade forte escondendo a teimosia, o orgulho, o ego, a dificuldade da contradita, a dificuldade de lidar com alguém que discorda de mim, me levaria a essa situação que, se eu reconhecesse a minha dificuldade, eu poderia começar a trabalhar no sentido de modificar. Um professor de filosofia me disse uma vez que, para uma discussão, é mais interessante a gente levar o lego do que o ego. Eu nunca esqueci dessa proposta, não sei de onde ele tirou, mas tentei guardar comigo. Por quê? Porque quando a gente leva um lego, o brinquedinho das crianças, sabe, com muitas peças, que você monta um castelo, uma casa, um carro, o lego você desmonta quantas vezes precisar sem pena. Às vezes fica bonito, né, um castelo, mas você pode desmontar e montar um que seja ainda mais bonito do que o anterior. Assim é a nossa opinião. Ela se apresenta de uma forma, num determinado momento, mas a gente pode desconstituir e construir de novo através das reflexões, dos diálogos, das evidências, para que ela volte com um castelo ainda mais bonito. Agora, se no lugar do lego a gente leva para a discussão o ego, qual é a consequência? Se alguém quiser mexer no meu ego, está mexendo comigo. É como se a minha opinião fosse eu. Se os meus argumentos, o meu modo de vida atual representassem o que eu sou. E aí, se alguém mexe com aquilo, está mexendo comigo. Eu me sinto ferido, eu bloqueio a pessoa no WhatsApp, no Facebook, eu não quero ver a opinião daquela pessoa, porque discordar de mim acaba me ferindo. E eu estou citando justamente esse exemplo, porque já faz tempo que a gente está numa atmosfera política que tem trazido cada vez mais a nossa dificuldade de conviver com pessoas que pensam de maneira diferente da nossa. É claro, quando determinados pensamentos inviabilizam a vida, a gente precisa propor uma discussão quanto antes, mas é uma discussão no sentido de que um melhor caminho precisa ser encontrado, não no sentido de destruir o outro e o seu modo de pensar. Mas, se eu me considerar superior, eu não poderei chamar alguém para conversar comigo. A gente chama para conversar um outro ser humano, a gente não chama, por exemplo, um bicho. E olha que às vezes a gente ainda conversa com o bicho, né? A gente não se coloca numa posição de igualdade com as plantinhas, com o nosso cachorro, com o nosso gato, nós até conversamos com eles, mas nos consideramos, de certa forma, mais adiantados no período evolutivo. Aquele outro a quem eu não considero uma pessoa com uma opinião viável, eu não quero chamar para conversar, isso eu quero excluir da conversa. Então, eu faço por onde não encontrar com ele, não debater com ele, e aí fico fingindo certa superioridade que vai prejudicar o diálogo e nos afastar cada vez mais. Reconhecendo no outro alguém que está, através das suas opiniões, tentando entender o mundo, que tenta ser feliz à sua maneira, a gente tem mais chance de estabelecer um diálogo que nos leve a algum consenso positivo para todos nós. Entender que tipo de emoções aquele outro está carregando e que faz com que ele veja o mundo da maneira como ele vê, pode me levar a auxiliá-lo a amadurecer o olhar, mas pode também me ajudar a amadurecer o olhar à medida que eu também posso carregar aquelas emoções e estar simplesmente negligenciando. De maneira geral, à luz do dia, todos nós estamos tentando mesmo ser felizes com as nossas dificuldades, com as nossas limitações e com a soma daquilo que nós carregamos. Então, nós vamos dizer que a indulgência ela é fundamental para a nossa vida, porque feliz é aquele que pode a cada noite dizer, ao deitar-se, nada tenho contra meu próximo. Como é bom se você, o momento em que você consegue dormir sem ter um conflito na consciência, sem ter uma fala de alguém que esteja repercutindo mal na sua cabeça, sem que você se perceba discutindo mentalmente com alguém, depois de uma opinião diferente da sua. Já aconteceu com você? Talvez não, mas já aconteceu comigo. A gente está numa conversa, alguém diz alguma coisa, você não fica feliz com aquele comentário, com aquela fala, e você fica argumentando mentalmente com relação àquele modo de ser, de pensar, de viver do outro. Isso, naturalmente, traz para a gente um incômodo.
tira tempo do nosso sono, drena as nossas energias que deveriam estar direcionadas para questões mais importantes para nós. Então, a indulgência tem uma capacidade de transformação da nossa vida, mesmo na perspectiva individual. Quando a gente consegue olhar para o outro, discordar do modo como ele age, tentar minimizar as consequências para os outros, e às vezes até para aquela própria pessoa, dos erros dela, né? Mas de uma maneira que não torne a situação ainda pior, a gente age naquilo que é possível agir para melhorar e não para piorar a situação. Mas tem também uma repercussão numa vida coletiva, a defesa da paz universal. E aí essa frase que está colocada entre aspas, né, depois da defesa da paz universal, é também da Joana de Ângeles. Eu estou citando porque não coloquei o crédito. A indulgência pacifica o infrator. Veja, assim como a criança que tenta negar o erro quando ela tem medo, né, de como vai ser a reação, ou ela simplesmente não quer ser vista como alguém que errou. Quando a nossa conduta é uma conduta agressiva, de apontar o dedo, de pedir punição, de gritar, o mais comum é que o infrator negue, que ele se coloque de uma maneira belicosa. Então você diz, olha, você todos os dias esquece a toalha em cima da cama. E aí a outra pessoa, no lugar de admitir, ela se sente atacada. Então ela vai dizer, mas você coloca todos os dias o sapato na frente da porta. Você não está lavando as mãos quando chega em casa e o coronavírus está por aí. Então, quando a pessoa se sente atacada, é muito comum que, no lugar de admitir o erro, ela reaja, né? Como um animal que a gente pisa na pata e ele reage de maneira colérica. Ele teria que ter uma maturidade espiritual para poder, sim, admitir o erro, ainda que eu saiba que a outra pessoa também tem condutas equivocadas, o meu erro eu tenho segurança, eu consigo fazer a autocrítica e dizer, de fato, eu estou andando errado. Mas, para que a gente não exija do outro essa consciência e essa estrutura emocional que permita a autocrítica, o melhor é que a gente tenha uma conduta um pouco mais indulgente, que a gente comece a conversar, que a gente permita que o outro se coloque sem se sentir julgado. Na experiência que eu tive por um tempo, no serviço de assistência espírita ao preso, né, visitando os irmãos que estão na condição de internos do sistema prisional, essa condição fica muito clara. No início, muitos deles falam sobre a sua inocência, né? É como se não tivessem de estar ali. Com o passar do tempo, quando eles percebem que a nossa posição ali não é de julgamento, a gente não vai ou não deve ir, né? Essa é uma questão importante, a gente não deve ir para qualquer serviço de assistência se julgando alguém que esteja acima dos assistidos, porque a vida nos traz essa dinâmica, como no passe na casa espírita. Um dia você é o tarefeiro do passe, momentos depois você está sentado na cadeira recebendo o passe. Então, o serviço de assistência também deve reforçar o sentido de que somos irmãos, não de que somos superiores aos outros. E aí, quando o companheiro percebe que a sua postura não é uma postura de alguém que se julga superior, aí ele tem coragem de colocar para fora o que realmente está incomodando. Ele conta, eventualmente, o que ele fez, até que a vida chegasse ali, onde nós encontramos com ele. Ele começa a abrir o coração, pacifica o seu interior, e aí a possibilidade de uma conversa, de uma reflexão que impulsione uma mudança de conduta é muito maior do que aquela que existe quando a gente chega e confronta. Quando a gente grita criminoso, quando a gente grita bandido bom é bandido morto, tudo aquilo que traz em nós um ataque verbal, um ataque da nossa postura, da nossa ação, vai com mais facilidade conduzir o outro a uma situação de defesa e de contra-ataque, na qual ele também expõe os nossos erros, do que dar a ele a possibilidade de se sentir pacificado interiormente e aí revelar o que de fato ele tem de dificuldade e, eventualmente, se nós podemos ajudá-lo ou não a sair daquela situação. Então, a indulgência nos pacifica interiormente, nos tirando de uma posição de confronto, de embate com o próximo. Dormir tranquilo é muito melhor do que dormir se sentindo ameaçado por outros ou revivendo momentos de conflito. Se o vizinho ouve o som dele até meia-noite altíssimo,
você tem a dificuldade de lidar com aquela situação. Se você não consegue ir até lá, ou se percebe que não vale a pena ir até lá e pedir, você simplesmente exercita ali a tolerância, você sustenta aquela situação incômoda. Meia-noite ele desligou o som, você dorme. Agora, se interiormente você está numa condição de revolta por conta da atitude daquele vizinho, meia-noite ele desliga o som, 2 da manhã você ainda está regurgitando, ele não tinha o direito, é uma falta de respeito, as pessoas deveriam viver isoladas, eu não sei o que eu estou fazendo numa vida em civilização, coletividade, bom mesmo seria estar morando isolado, quer dizer, a nossa cabeça continua ali sendo consumida pela mágoa, pela intolerância do modo do outro ser e de agir. Ora, se por conta das provas dessa vida eu tiver de adiar o meu sono, em vez de começar às 10 da manhã, às 10 da noite, começar à meia-noite, eu comece à meia-noite. Vai ser melhor dormir apaziguado, sabendo que, pelo menos naquela circunstância, né, nós conseguimos tolerar e seguir, do que, em vez de dormir à meia-noite, eu vá dormir às 2 ou às 3 da manhã, incomodado com toda aquela situação. Então, é uma forma da gente se apaziguar e da gente também trazer um pouco mais de paz nas relações. Posteriormente, abordando esse vizinho, se a gente abordar de uma maneira pacífica, pode ser até que ele reconheça a falha e siga adiante. Agora, a gente reduz muito as possibilidades desse indivíduo, né, ouvir a nossa versão das coisas se nós já chegarmos com protesto. E aqui eu vou verificar... sim, eu tenho mais... Dando a volta do nosso Dylan, né? Deve ter acontecido alguma coisa com ele, internet, uma coisa assim, mas acho que está voltando, né? Ok, Dylan, continue. Por favor, me desculpe, eu fui verificar aqui o tempo que eu tinha, fiquei com medo de passar do horário de vocês, e aí, ao mudar de janela, eu acabei aqui cometendo um erro. Mas, como vocês veem, a gente já está chegando realmente no fim dessa exposição, dessa proposta de reflexão, e querendo convidar, né, todos os irmãos e me convidar também para que, nesse momento especial que a gente vive, em que muitas coisas estão em jogo do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde pública, da segurança pública, muitas discussões elas se fazem agora num nível de intensidade, de gravidade, de tensão bastante elevado. E quando a gente não tenta exercitar a indulgência, a gente acaba contribuindo para que os ânimos estejam ainda mais acirrados. Lembrando que os nossos pensamentos, eles contam numa economia da harmonia geral do universo. Claro, no universo mais próximo de nós, de maneira mais imediata. Então, no nosso próprio corpo físico, na casa onde nós moramos, no nosso bairro, na nossa cidade, e aí no universo, na proporção das nossas vibrações. Mas se nós quisermos, então, contribuir para essa harmonia geral do universo, precisamos, antes de tudo, apaziguar os nossos corações. Hoje existe uma divisão muito grande, né? Do ponto de vista político, por exemplo, a gente coloca alguns na esquerda, outros na direita. Às vezes a gente tem ali reivindicações interessantes de momentos e estágios diferentes evolutivos. Uns preocupados com a questão da justiça social, que todo mundo tem o que comer, e aí é uma coisa importante. Outros preocupados com a questão da disciplina, do rigor, né? No modo como a gente conduz as nossas vidas. Você pode ter reivindicações importantes de parte a parte e também ajustes necessários de um lado e do outro. Mas a gente só encontra esses ajustes quando nós enxergamos no outro um irmão, e não alguém que está atrasado, alguém que, por pensar diferente de nós, teria um patrimônio espiritual e intelectual menor do que o nosso. Se não for possível estabelecer uma conversa e um diálogo, e nós queremos crer que é possível que isso aconteça, mas quando não seja possível, a nossa conduta precisa ser de busca da harmonia interior, reconhecendo no outro alguém que simplesmente pensa diferente de nós, ou está num momento diferente do nosso, ou é abordado pelo seu próprio corpo de uma maneira diferente,
se sente vulnerável, mais vulnerável do que nós nos sentimos no mundo, às vezes. E, por isso, acabam adotando uma postura mais agressiva, né? A fera que sente medo, ela tende mais a atacar. Quando se sente ameaçada, ela dispara para realizar um ataque. Ou aquela que está mais irritadiça temporariamente pela condição que enfrenta, que nós não sabemos qual é. Então, em todos os casos, buscar dentro de nós a compreensão. Lembrando que nós já mudamos de opinião diversas vezes ao longo de uma só reencarnação. Quem dirá considerando toda a infinitude das nossas experiências. Eu me lembro, para finalizar, de uma anedota que fala sobre um indivíduo que, ao perder um ente querido, foi até o cemitério para realizar as homenagens. Pegou ali umas flores e foi levar até aquele túmulo. Quando chegou lá, ele olhou para aquele túmulo, ele começou a fazer sua prece, mas ele percebeu a chegada de uma outra pessoa, um sujeito, com uma feição oriental que levava um prato de arroz. E aí, no lugar de fazer as suas preces e pensar no seu ente querido, ele começou a ficar tão incomodado que ele o tempo todo olhava para aquele companheiro que levava um prato de arroz. O incômodo dele foi tão grande que ele resolveu afrontar aquele irmão e perguntar do que se tratava aquilo. O que mostra que, às vezes, a gente não consegue nem conviver com o modo do outro ser, mesmo que aquilo não nos diga respeito. E foi isso que ele fez. Ele foi até lá e perguntou: meu irmão, você está com um prato de arroz na mão? Você, por acaso, acha que o seu defunto vai levantar para comer esse arroz? E aquele sujeito, de uma maneira muito tranquila, disse: ele vai levantar para comer o arroz logo depois que o seu defunto levantar para cheirar as flores que você trouxe. E ali, nesse diálogo, ainda que cômico, ainda que uma anedota, nos faz perceber que nós trazemos também da nossa cultura algumas ideias arraigadas que nós juramos ser a verdade incontestável. E, às vezes, na cultura do outro, há elementos que a gente não consegue reconhecer. Por que ele adota essa perspectiva de mundo? Ali, nenhum dos dois tinha muita razão para ter flores ou um prato de arroz, já que é a emoção, o sentimento que vale mais do que tudo isso. Mas cada um representava da sua forma ou buscava no exterior algum elemento que ajudasse a despertar no interior o sentimento que seria entregue no momento da prece. Então, que nós, lembrando de uma anedota como essa, percebamos as nossas diferenças, mas também as nossas semelhanças. No fundo, os dois estavam buscando ali um sentimento de conexão, de homenagem, uma forma de manifestar e expressar o que sentiam por alguém. E, no fundo, todos nós também estamos tentando ser mais felizes e permitir que o amor desabroche nos nossos corações. Então, que a gente siga nesse esforço para a harmonia geral do universo, começando na nossa harmonia interior, entendendo as diferentes formas de ser, de estar no mundo, mas lembrando que todas elas caminham na direção do mais alto, todas elas caminham na direção de Deus. Pensando assim, vamos estar ombro a ombro nas ruas com os nossos irmãos, não com os nossos adversários, com aqueles que pensam radicalmente diferente de nós. O nosso olhar para o mundo muda e, com isso, fica um pouco mais fácil para nós carregar a harmonia e, ao mesmo tempo, buscar a renovação necessária para as provas, para as experiências, para as vivências que ainda nos esperam na presente reencarnação. Então, esse é esse nosso convite, a nossa proposta de reflexão. Eu já agradeço a vocês pela atenção, por receber, por acolher essa exposição na residência de vocês, ou onde quer que vocês estejam, e agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Aliás, eu acho que é mais interessante fazermos esse agradecimento juntos aqui, através do recurso do instrumento da oração. É esse momento, meu amigo Francisco Rebouças, da nossa oração? Então, vamos juntos. Mestre Jesus, cada um de nós tem sido atingido de forma particular e peculiar por esse período desafiador que a humanidade na Terra experimenta. Trazíamos as nossas aflições e dificuldades particulares e também a nossa soma do patrimônio espiritual, intelectual, quando, de repente, fomos assaltados, abordados, apanhados por uma realidade diferente que dialoga com cada um de nós.
Alguns passamos a andar mais aflitos, mais temerosos, reagindo de maneira mais impensada, outros conseguimos manter um pouco mais de tranquilidade, ao mesmo tempo que aguardamos os desdobramentos dos fatos. Não importa em qual condição nós estejamos, a verdade é que necessitamos do seu amor e do seu evangelho, para que esse momento desafiador seja ainda mais aproveitado para o nosso benefício, para o benefício do nosso desenvolvimento nessa reencarnação. Se estamos tranquilos, se temos possibilidades espirituais interiores, Mestre, ajuda-nos a observar com mais apreço as oportunidades de contribuir, de trabalhar por aqueles que estão mais aflitos. Se carregamos as aflições, Mestre, nos ajude a verificar os motivos que nós temos para agradecer, para bendizer a vida. Ajuda-nos a recobrar o sentido da fé verdadeira, que nos traz a ideia do que é permanente, a vida do espírito que segue, a misericórdia divina com a qual nós contamos sempre. Ajude a fazer com que a nossa fé se torne mais robusta e possa vencer os medos, as aflições que se acercam de nós. Mestre, pedimos finalmente que nos ajude a lembrarmos-nos das nossas fragilidades, das nossas visões ainda precárias e imperfeitas, sempre que tivermos dificuldades de lidar com o próximo. Ajuda-nos, Mestre, para que as suas lições possam se reverberar dentro de nós, especialmente nos momentos mais desafiadores das experiências do porvir. E como não basta, Mestre, que saibamos que está sempre conosco, ajuda-nos também a cada vez mais carregarmos os seus ensinamentos dentro do nosso coração. Assim saberemos que está conosco, nós teremos a convicção também de que nós estamos contigo, buscando no nosso dia a dia refletir as suas lições para benefício de nós mesmos e para benefício dos nossos irmãos. Por todas as bênçãos reconhecidas na noite de hoje, nós gostaríamos de dar graças a Deus. Então, minha gente, boa noite a todos. Hoje nós estamos em cima da hora. Vou passar a palavra de maneira rápida à Maria Lúcia e depois ao nosso Márcio, tá? Nos despedirmos do nosso Dylan e logo depois a gente vai sair da sala e podemos bater um papo fora da sala. Maria Lúcia. Muito bom, viu, Dylan? Essa exposição que fizesse sobre a indulgência vinculada a a ideia, né, de a gente sempre estar criticando, achando um defeito nos outros, está muito boa, muito clara, muito assim esclarecedora. Eu tenho certeza que todos nós tivemos um ótimo aproveitamento aqui com as tuas lições. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Dylan. Esperamos tê-lo mais vezes aqui na agenda. É um prazer. Então, boa noite a todos. Convidamos aqueles que estiveram conosco esta noite para que estejamos juntos na próxima quinta-feira, onde novamente receberemos alguém tão especial quanto o nosso querido Dylan. Uma boa noite a todos e até quinta-feira, se Deus assim desejar. Muita paz a todos.